E lá vamos nós, gente, para o que há de mais importante em relação ao tecido nervoso, que é exatamente como ocorre a condução do impulso nervoso. Para a gente poder lembrar da condução do impulso nervoso, inevitavelmente eu tenho que lembrar de algumas coisas com vocês. A concentração de sódio fora da célula é maior que a concentração de sódio dentro da célula. Então o sódio extracelular é maior do que o sódio intracelular. Com o potássio é o contrário, né? O potássio dentro da célula é maior que o potássio fora da célula. Então o potássio intracelular, ele é maior que o potássio extracelular. Eu lembro ainda para vocês que o total de sódio no animal é maior que o total de potássio. Sendo, né, gente, que como nós temos mais sódio fora do que sódio dentro, a tendência do sódio é entrar por difusão. O que não é legal, né? Se entrar muito sódio por difusão, vai ficar muito sódio aqui dentro. E considerando que o total de sódio em você é maior que o de potássio, se entrar sódio, vai ficar tanto sódio, gente, que aqui dentro vai ficar hipertônico, que aqui vai atrair água por osmose e que a célula, ela vai explodir. Outro problema é que como tem mais potássio dentro do que fora, a tendência do potássio é sair por difusão. O que não é legal, né? Porque o potássio aqui dentro, ele é um cofator enzimático para reações como a respiração aeróbica, para reações como, por exemplo, lá a síntese proteica. Daí, como é que a natureza soluciona esse problema? A natureza inventa um mecanismo, famosíssima bomba de sódio e potássio, para dar um jeito nisso, né? A bomba vai pegar o sódio que entrou e bota para fora, para não acumular sódio, para não ficar hipertônico, para não atrair água, para não e vai pegar o potássio que saiu e vai devolver para dentro, né? Exatamente para garantir muito potássio aqui dentro, para garantir que a respiração aeróbica funcione, que a síntese proteica funcione e daí por diante. Sendo que difusão é transporte passivo, né? Não consome energia. Entretanto, a bomba, ela vai do meio menos para o meio mais concentrado, do meio menos para o meio mais concentrado, então é transporte ativo. E com isso, gasta ATP. Ora, eu lembro para vocês que para cada ATP que você gasta na bomba de sódio e potássio, ora, gente, a gente vai carregar 3 íons sódio para fora e apenas 2 íons potássio para dentro. Por que mesmo, gente, que a bomba carrega mais sódio do que potássio? Por um motivo muito simples. O total de sódio é maior que o total de potássio. Como o total de sódio é maior que o total de potássio, a bomba tem que fazer essa diferença. Se o sódio e o potássio fossem iguais, a bomba talvez carregasse quantidades iguais de sódio e potássio. Entretanto, como tem mais sódio do que tem potássio, a bomba carrega mais sódio do que carrega potássio. 3 sódios para cada 2 potássios. Quer dizer que para cada ATP que a gente gasta, a gente bota 3 sódios para fora e só bota 2 potássios para dentro. Moçadinha, esquece se é sódio ou potássio. Pensa somente no número de cargas positivas. Cada vez que a bomba de sódio e potássio roda, cada vez que você gasta um ATP, saem 3 cargas positivas e só entram 2. Consequência disso, se saem 3 e entram 2, ficam quantas do lado de fora? 3 menos 2, ficam uma do lado de fora. Saem 3, entram 2, ficam uma do lado de fora. 3 menos 2 dá 1. 3 menos 2 dá 1. E o resultado é que, nesse caso, sempre sai uma carga positiva a mais do que entra. No que sai uma carga positiva a mais do que entra, o resultado é que, com o tempo, o meio extracelular ele vai ficando positivo, sendo, gente, que o que acontece é que chega uma hora que tem tanta carga positiva aqui fora que falta carga positiva dentro. No que falta carga positiva dentro vai ficando negativo. Então o meio extracelular fica positivo, o meio intracelular fica negativo. E, gente, essa história de ter um lado positivo, um lado negativo, é que nem uma pilha
um lado positivo e um lado negativo, eu vou dizer então que a membrana ela está eletricamente polarizada. Eu lembro nas aulas de física, né, que você vai medir diferença de potencial elétrico, DDP, com volts. Se eu pegar um voltímetro microscópico, um voltímetro bem pequenininho, colocar um eletrodo aqui dentro, um eletrodo aqui fora, para poder medir essa DDP, varia de neurônio para neurônio, mas em média, na casa de menos 70 milésimos de volt, sendo, moçada, negativo pelo lado de dentro, positivo pelo lado de fora. E essa história do meio extracelular ficar positivo, do meio intracelular ficar negativo, chama, moçada, de polaridade de membrana. Ou colocando de outra maneira, é o potencial de repouso de membrana. E o potencial de repouso de membrana, ele é a base para a condução do impulso nervoso. Isso quer dizer que para você começar a pensar em impulso nervoso, para você começar a estudar impulso nervoso, inevitavelmente você vai ter que ter 3 coisas na sua cabeça. Para começar a estudar impulso nervoso, você tem que ter 3 coisas, sem eufemismos, decoradas. Você tem que saber isso de cor. Número 1, você tem mais sódio fora do que sódio dentro. Número 2, você tem mais potássio dentro do que potássio fora. Número 3, a membrana, ela é polarizada, de tal maneira que ela é negativa pelo lado de dentro, que ela é positiva pelo lado de fora. Quer dizer então, que organizando o que eu estava comentando com vocês, era uma vez o meu lindíssimo neurônio, lindo meu desenho de neurônio. E, gente, quando a gente coloca aqui o nosso simpático neurônio, 3 coisas que eu tenho que saber. Número 1, tem mais sódio fora do que sódio dentro. Número 2, tem mais potássio dentro do que potássio fora. Número 3, a membrana é polarizada. Ela é positiva pelo lado de fora, ela é negativa pelo lado de dentro. Sendo, gente, que quando a gente vai lá e fala em relação ao impulso nervoso, aproveito para lembrar que na membrana do neurônio existem canais de sódio. O nome completo desses canais de sódio é canais de sódio voltagem dependentes. E a princípio, eles estão fechados. Landim, por que o nome desse canal de sódio é canal de sódio voltagem dependente? Porque ele está fechado, mas 2 coisas podem fazer ele abrir. Um estímulo, que depende de neurônio para neurônio. Nos neurônios do olho é a luz. Nos neurônios da orelha é o som. Nos neurônios da pele, dependendo do tipo de neurônio, pode ser energia térmica, energia mecânica, como encostar na pele e aí vai. Então a primeira coisa que pode fazer esse canal abrir é um estímulo. A segunda coisa que pode fazer o canal abrir é uma alteração na voltagem da membrana. Então você tem o potencial de repouso na casa de menos 70 milésimos de volt. E, gente, se você mexe nessa DDP, se você mexe nessa diferença de potencial elétrico, o canal de sódio, ele também abre. Só que eu tenho vários canais de sódio desses. Eu vou escrever agora só canal de sódio para facilitar a minha vida, tá? Mas o nome completo dele, o nome e sobrenome dele é canal de sódio voltagem dependente. E nós temos vários e vários desses bichinhos. Como eu estava comentando, a princípio eles estão fechados. Mas ainda, moçada, você está aí quietinho no seu canto, né? Aí vem lá alguém e taca-lhe um beliscão no braço. No que alguém vai lá e tacar um beliscão no teu braço, ele vai transferir energia mecânica, né, lá para o braço, e essa energia mecânica pega aquele canal de sódio que estava fechado. Esse canal é uma proteína. Energia mecânica altera a forma da proteína, a proteína se deforma e o canal que estava fechado, ele vai lá e ele abre. No que o canal abre, tem mais sódio fora do que sódio dentro, então a tendência do sódio é entrar. Sendo, moçada, que o sódio entra por difusão, né? Transporte passivo. Ele vai naturalmente de onde tem mais sódio para onde tem menos sódio. Acontece que o sódio tem carga positiva, né? E como o sódio tem carga positiva, essa carga positiva do sódio neutraliza essa carga negativa aqui de dentro. Só que chega uma hora que entra tanto sódio
que vai ficar positivo aqui dentro, vai faltar sódio fora, vai ficar negativo aqui fora, e a gente alterou a voltagem da membrana, que é que eu estava comentando. Tem duas coisas que podem abrir esse canal, ou o estímulo, o beliscão, a transferência de energia mecânica, ou uma mudança na polaridade da membrana, pode pegar o canal que estava fechado e o canal ele abre. No que o canal abre, tem mais sódio fora do que sódio dentro, o resultado então, gente, é que o sódio entra por difusão. Uma vez que o sódio entra por difusão, sódio é positivo, neutraliza essa carga negativa. Chegou hora que entra tanto sódio que vai ficar positivo dentro, vai faltar sódio fora, vai ficar negativo fora, mexeu na polaridade e com isso o canal que estava fechado, ele vai lá e ele abre. Quando o canal abre, tem mais sódio fora do que sódio dentro, então o sódio começa a entrar por difusão. Uma vez que o sódio entra por difusão, o resultado é que o sódio positivo neutraliza essa carga negativa. Chegou a hora que entra tanto sódio que vai ficar positivo dentro, vai faltar sódio fora, vai ficar negativo fora. E, gente, o que é um impulso nervoso? O impulso nervoso é a propagação da inversão de polaridade ao longo da membrana do neurônio. Pode notar que tudo começou aqui, inverter a polaridade, aí veio para cá, abriu esse canal. Inverteu aqui, abriu esse canal. Inverteu aqui, abriu esse canal. Então, a inversão de polaridade começa aqui em cima, vem para o meio, vem para baixo. A propagação da inversão de polaridade é chamada de impulso nervoso, ou, como nós somos muito elegantes, o impulso nervoso, ele também pode ser chamado pelo nome de potencial de ação. Então, olha a diferença. Você tem um potencial de repouso, que é quando a membrana está parada. No potencial de repouso, com a membrana parada, ela é positiva por fora, negativa por dentro, potencial de repouso. E quando a gente fala no impulso nervoso em si, o potencial de ação vai ser descrito como sendo a propagação da inversão de polaridade. A gente também pode chamar pelo nome de despolarização, né? Porque a membrana estava polarizada. Aí tu mudou a polaridade que ela tinha, despolarizou a membrana. Então a propagação da despolarização ao longo da membrana do neurônio. Gente, não me interessa se vocês entenderam ou não, eu faço questão de repetir isso aqui. Tô nem aí se vocês querem ou não que eu repita. Eu vou repetir, mas vou repetir de outro jeito, tá? Eu vou apenas mexer um pouquinho na ideia. Você tem gente que normalmente o potencial de repouso de membrana, ele é menos 70, né? Ele é negativo, porque a membrana ela é negativa pelo lado de dentro. Um belo dia, alguém vai lá e taca-lhe um beliscão no braço. No que alguém taca um beliscão no seu braço, abre canais de sódio. E uma vez que abre os canais de sódio, o resultado é que o sódio ele vai entrar. Gente, uma vez que o sódio ele entra, imagine, por exemplo, que eu estou colocando mais sódio aqui dentro. Claro que não é desse jeito, mas imagine que fosse desse jeito. Imagine, moçada, que cada sódio equivale a mais uma unidade. Menos 70 mais 1 dá menos 69. Mais 1, menos 68. Mais 1, menos 67. E à medida que o sódio vai entrando, isso aqui vai subindo. Menos 70, menos 69, menos 68, menos 67, menos 50, menos 30, menos 10, 0. Com isso eu vou dizer para vocês que a membrana despolarizou. Sendo mostrado que continua entrando sódio. E uma vez que continua entrando sódio, o resultado é que você vai ficando cada vez mais positivo. 0. Mais 1, mais 2, mais 10, mais 20, mais 30, mais 70. Então eu vou dizer que era menos 70, agora é mais 70. Eu vou dizer que agora houve uma inversão de polaridade. Só toma cuidado, gente, aqui com uma besteirinha, que a gente às vezes chama tudo isso de despolarização, né? Ao pé da letra, despolarizar é de você mudar de menos 70 para 0. E aí, de 0 a mais 70, inverter a polaridade. Mas às vezes eu chamo despolarização e inversão
eu chamo tudo de despolarização. Eu estava comentando que quando inverte a polaridade, quem é que abre o primeiro canal de sódio da sequência? O beliscão que você levou. Sendo que o canal de sódio é voltagem dependente, duas coisas podem fazer ele abrir. Ou o estímulo, o beliscão, ou a mudança de polaridade. Quando eu tenho a inversão de polaridade, o resultado é que abre novos canais de sódio. No que abre novos canais de sódio, o processo ele vai se repetindo. Então tudo começou bem aqui nesse canal devido ao beliscão, inverteu a polaridade, abriu esse, inverteu a polaridade, abriu esse, e com isso a propagação da inversão de polaridade da despolarização, o nome disso, moçada, vai ser impulso nervoso aqui na conversa. Tudo lindo, tudo muito fofo, entretanto, percebam uma besteira, por favor. Quando termina a condução do impulso nervoso, a membrana está ao contrário do que ela deveria estar. Por que eu digo que ela está ao contrário do que ela deveria estar? Porque na situação de repouso, ela está positiva fora e negativa dentro. Ela está positiva fora e negativa dentro. E depois que o impulso nervoso passou, ela agora está positiva dentro e negativa fora. Ela está ao contrário do que ela deveria. Para você poder conduzir um novo impulso nervoso, a membrana tem que voltar exatamente para o que ela era no começo. Então, no começo, ela estava positiva fora, negativa dentro. Agora ela está positiva dentro, negativa fora. Para fazer ela voltar ao normal, como é que a gente vai trabalhar? Bom, lá vamos nós, pessoas. Desenhando novamente o nosso lindíssimo neurônio. Lindíssimo, só que não, né? Mas, gente, tá lá o neurônio. E depois que o impulso nervoso passou, o neurônio ele está todo errado, né? Ele está todo errado porque agora ele está negativo pelo lado de fora e ele está positivo pelo lado de dentro. O inverso do que ele deveria estar. Eu lembro para vocês, moçada, que na membrana do neurônio também existem canais de potássio. Mesmo esquema, canal de potássio, voltagem dependente. Esse canal de potássio, ele a princípio está fechado. E existem vários e vários canais de potássio desses. De novo eu vou abreviar o nome, né? O nome é canal de potássio, voltagem dependente. Eu vou chamar só de canal de potássio para facilitar a minha vida. E o canal de potássio, ele está lá fechado. E, gente, quem vai fazer esse canal de potássio abrir? O nome dá uma bela dica. Voltagem dependente. A mesma alteração na voltagem da membrana, a mesma alteração na polaridade de membrana, que fez abrir o canal de sódio, vai abrir o canal de potássio também. Sendo que, lembrem-se, que tem mais potássio dentro do que potássio fora. Quer dizer que, depois que o impulso nervoso passou, automaticamente, a própria inversão de polaridade que fez o impulso nervoso acontecer, vai pegar o canal de potássio que estava fechado, esse canal de potássio, ele abre. No que o canal de potássio abre, tem mais potássio dentro do que potássio fora, o resultado, gente, é que o potássio sai por difusão. Acontece que, quando o potássio sai por difusão, potássio é positivo. Então o potássio neutraliza essa carga negativa, chega uma hora que sai tanto potássio que fica positivo fora, falta potássio dentro, fica negativo dentro, e a membrana volta exatamente ao que ela era antes, ela volta para o repouso. Já é esse canal de potássio que ele vai abrir, como tem mais potássio dentro do que potássio fora, a tendência, gente, do potássio é sair por difusão. No que o potássio sai, potássio positivo, neutraliza essa carga negativa, sai tanto potássio que vai ficar positivo fora, vai faltar cargas dentro, vai ficar negativo por dentro. E já é esse canal de potássio que ele vai abrir. Quando o canal de potássio abre, tem mais potássio dentro do que potássio fora. O potássio sai por difusão. No que o potássio sai por difusão, ele vai lá, neutraliza essa carga negativa. Chega a hora que fica positivo fora, falta cargas positivas dentro, fica negativo dentro e a membrana repolarizou. Eu não sei porque que eu perco tanto tempo nessa aula de impulso nervoso, porque a aula de impulso nervoso, resumidamente, ela é para ser dada em 10 segundos. Impulso nervoso é
entra sódio, sai potássio. Se você sabe disso aqui, você já está sabendo mais do que eu. Então, no caso da condição do impulso nervoso, a brincadeira é sódio entra por difusão. No que o sódio entra por difusão, despolariza e inverte a polaridade. Então, uma vez que o sódio entra por difusão, eu tenho a despolarização da membrana, a inversão de polaridade, que muitas vezes a gente chama tudo de despolarização. E quando sai potássio, ora, quando sai potássio, a membrana volta para o que ela era originalmente, então vou dizer que ela repolariza. Então, de tudo isso aqui que eu estou descrevendo, de tudo isso aqui que eu estou falando, o que é que há de mais importante para você? Se você souber isso aqui, eu estou podre de satisfeito, morto de feliz. Entra sódio, despolariza, sai potássio, repolariza. Essa parte aqui, deixa eu repetir. Ora, originalmente, polaridade da membrana era menos 70, ela era negativa pelo lado de dentro e termina em mais 70. Ela termina positiva, nesse caso lá. Então ela termina em mais 70, o contrário do que deveria ter. E aí, moçada, uma vez que passa um impulso nervoso, automaticamente o que acontece é que você abre canais de potássio. Uma vez que você abre com os canais de potássio, o resultado é que o potássio começa a sair. Uma vez, gente, que o potássio sai, nós vamos tirando cargas positivas. Claro que não é desse jeito, mas suponha que cada potássio seja equivalente a 1. Mais 70 menos 1, 69. Menos 1, 68. Menos 1, 67. E à medida que eu vou tirando o potássio, menos, isso aqui vai diminuindo. De 70, menos, vai ficando 60, 50, 30, 10, 0. Vai continuar saindo. Menos 10, menos 20, menos 30, menos 70. A gente tirou tanta carga positiva que ficou negativo. Voltou exatamente para o que era antes. Nós temos, moçada, exatamente repolarização aqui na conversa. Gente, a gente pode estudar essa história do impulso nervoso dentro de um gráfico. Esse gráfico aqui, ele é um clássico das questões, extremamente importante para a gente, né? Por exemplo, lá, quando a gente pensa na prova do Enem, que a prova do Enem tem um tesão por gráfico, isso aqui, moçada, é a cara da prova do Enem. Qual é o gráfico, gente, que eu estou discutindo aqui com vocês? O gráfico é a variação na voltagem da membrana ao longo do tempo em relação à condução do impulso nervoso. Então a gente tem aqui 0 milivolts, eu tenho aqui menos 70, eu tenho aqui mais 70. Lembrando que esses valores variam de neurônio para neurônio, entre menos 60 e menos 90 mais ou menos no repouso. No repouso, né, gente? Polaridade da membrana, ela fica constante, é o potencial de repouso de membrana, e ele fica constante lá, mais ou menos em torno de menos 70. Tá quietinho, nada tá acontecendo. Mas aí, lá vem alguém e te dá um beliscão, né? Quando alguém vai lá e te dá um beliscão, o estímulo, o beliscão abre os canais de sódio. Quando alguém vai lá e te dá um beliscão, te dá um estímulo, abre os canais de sódio. O resultado, uma vez que você abre canais de sódio, o resultado, moçada, é que o sódio, ele começa a entrar. Uma vez que o sódio começa a entrar, de menos 70, mais sódio, a polaridade vai subindo. Então, nesse caso, menos 60, menos 50, menos 10, 0. Eu vou dizer que a membrana despolarizou. Continua entrando sódio. Então, nesse caso, mais 10, mais 20, mais 30, mais 70. E com isso, gente, eu vou dizer para vocês que inverteu a polaridade. Na verdade, colocando para vocês aqui, esse lance da entrada de sódio está invertendo a polaridade, despolarizando. Como eu estava comentando, né, ao pé da letra, se fosse para discutir, de menos 70 até 0, despolariza, né? De 0 a mais 70, inverte a polaridade. Mas eu também comentei que a tendência é você chamar despolarização inversão de polaridade,
chamar tudo junto. Despolarizou. Então, despolarizou. Gente, quando você vai lá e chega no final da despolarização, gente, você tem que demora um certo tempinho, é o tempo que demora para os canais de potássio abrirem. Sendo que os canais de potássio abrem espontaneamente. Ninguém precisa mandar os canais de potássio abrirem, porque os canais de potássio, eles abrem naturalmente após o impulso nervoso. Então, após um impulso nervoso, abre canais de potássio. Uma vez que abre com os canais de potássio, o resultado disso aqui, gente, é que, como tem mais potássio dentro do que potássio fora, o potássio começa a sair. E uma vez que o potássio vai saindo, eu vou tirando cargas positivas, né? Mais 70, menos potássio, mais 60, mais 10, mais 0. Você continua tirando potássio, menos 10, menos 20, menos 30, menos 90, até que você volta para um novo estágio de repouso. E quando você volta para um novo estado de repouso, está pronto para conduzir impulso nervoso outra vez. Sendo que essa brincadeira de você tirar potássio e de mais 70 e caindo, 50, 10, 0, menos 10, menos 20, menos 70, o nome disso é repolarização. Como eu disse, se você souber disso aqui, você está sabendo mais do que eu, né? Você tem lá o resumo da condução do impulso nervoso. Entra sódio, despolariza, no que entra sódio, despolariza de menos alguma coisa, sobe até mais alguma coisa, despolariza, inverte a polaridade. Já já o que acontece é que abre o canal de potássio, sai potássio para repolarizar. Então, nesse caso, começa a sair potássio e a membrana que estava positiva, ela vai lá, moçada, volta ao estado original negativo, a gente vai ter lá, volta ao estado de repouso, tá pronto, gente, para conduzir impulso nervoso novamente. Ainda falando sobre impulso nervoso, ainda tem uma história muito importante para contar para vocês. É que, moçada, um impulso nervoso, ele é de graça. Um impulso nervoso, ele não consome energia. Impulso nervoso, ele é gratuito. E alguém briga comigo, peraí, Landim, como assim impulso nervoso é de graça? Não existe nada de graça. Não existe essa história de você ter as coisas, por exemplo, lá, sem pagar nada por isso em canto nenhum. Beleza, né, moçada? Nesse caso lá, por que eu digo que impulso nervoso, ele é de graça? Porque impulso nervoso entra sódio. Como é que entra sódio? Através de difusão. Depois sai potássio. Como é que sai potássio? Através de difusão. E difusão é transporte passivo. Difusão não consome energia. Por isso que eu disse que impulso nervoso não consome energia. Por isso que eu disse que impulso nervoso, ele é de graça, no sentido de que ele não consome energia. O impulso nervoso, ele não consome energia de grátis, porque ele acontece devido à difusão de sódio e potássio. Tem mais sódio fora do que dentro, então o sódio entra. Tem mais potássio dentro do que fora, então o potássio sai espontaneamente nesse caso. Então o impulso nervoso, ele trabalha com difusão. O sódio entra por difusão, o potássio sai por difusão. E alguém deve estar pensando, cadê a pegadinha? Tem que ter uma pegadinha, não existe nada de graça. Sabe qual é a pegadinha? É que, na verdade, melhor do que dizer que o impulso nervoso ele é de graça, é que o impulso nervoso ele é pré-pago. Por quê? Eu parti do pressuposto, para conduzir impulso nervoso, que a gente tem mais sódio fora do que sódio dentro, para o sódio poder entrar por difusão. Que nós temos mais potássio dentro do que potássio fora, para o potássio sair por difusão. Entretanto, para ter mais sódio fora do que dentro, para ter mais potássio dentro do que fora, eu vou trabalhar com a bomba de sódio e potássio. É a bomba de sódio e potássio que faz isso. É a bomba de sódio e potássio que pega o sódio que entrou e bota para fora. Que pega o potássio que saiu e bota para dentro. E a bomba, ela gasta energia. Daí eu vou argumentar com vocês que eu gasto energia na bomba para poder deixar mais sódio fora e mais potássio dentro,
para depois do impulso nervoso não consumir energia. É que nem você pega um celular pré-pago, você bota R$100 de crédito no celular. No que você bota R$100 de crédito no celular, a partir de agora, a ligação é de grátis, né? A ligação é de grátis, você vai gastando lá, etc e tal, nem percebe. Agora por quê? Porque você já gastou antes, né? Você já colocou R$100 de crédito no celular e agora você tem direito a ligar de graça enquanto tiver crédito. Mesmo esquema. Eu gastei energia na bomba de sódio e potássio. Aí eu deixei mais sódio fora, mais potássio dentro, para eu poder conduzir impulso nervoso várias vezes. Enquanto eu tiver mais sódio fora e mais potássio dentro, o impulso nervoso pode continuar acontecendo sem gastar energia. O que quer dizer então é que você não gasta energia na hora do impulso nervoso. Entretanto, nós vamos ter consumo de energia na bomba de sódio e potássio para poder gerar a polaridade de membrana, que é a base do impulso nervoso. Ou seja, antes do impulso nervoso acontecer, eu vou gastar energia. Então, na verdade, o corpo da gente, ele nunca trabalha com nada pós-pago, né? Não tem como você primeiro faz, depois paga. Impulso nervoso, primeiro paga, depois faz. Contração muscular, primeiro paga, depois faz. Primeiro você gasta energia, e depois que você gasta energia, que você acumula energia, é que você pode fazer alguma coisa. Primeiro, eu vou consumir energia na bomba para poder gerar a polaridade de membrana. Para uma vez que eu gere a polaridade de membrana, uma vez que eu gere a diferença de concentração, mais sódio fora do que dentro, mais potássio dentro do que fora, aí a gente pode, entre aspas, fazer o impulso nervoso de graça várias vezes. Outra coisa que eu queria que vocês tomassem cuidado é que é o seguinte: quando você trabalha com a condução de impulso nervoso, não entra sódio e sai sódio. Entra sódio e sai potássio. Pode notar que na condução do impulso nervoso, entra sódio e sai potássio. Quer dizer que a célula fica toda bagunçada em relação ao que ela era. Porque se tivesse entrado sódio e saído sódio, ou se tivesse entrado potássio e saído potássio, ela terminava do jeito que começou. Entra sódio, sai sódio. Entra potássio, sai potássio. Mas não é desse jeito. Na verdade, entra sódio e sai potássio. O que me leva a uma dúvida. Esse sódio que entrou, como é que ele sai depois? Esse potássio que saiu, como é que ele entra de novo depois do impulso nervoso? Gente, na verdade, entrar sódio e sair potássio é só para você despolarizar e repolarizar. Isso aqui é para você equilibrar, no caso lá, o potencial elétrico. Então, para despolarizar e repolarizar, para equilibrar o potencial elétrico. Para pegar, por exemplo, lá que estava negativo, aí tu deixa positivo, aí estava positivo, tu deixa negativo de novo, para ajeitar o potencial elétrico. Mas para ajeitar as concentrações, é diferente. Porque se entrou sódio, eu tenho que botar sódio para fora. Se saiu potássio, eu vou ter que colocar o potássio para dentro. E, gente, como é que eu faço para botar o sódio para fora, colocar lá o potássio para dentro? Bomba de sódio e potássio. Então, eu vou gastar energia não durante o impulso nervoso, porque durante o impulso nervoso, a brincadeira é de fusão. Mas eu vou gastar energia na bomba de sódio e potássio, tanto para gerar a polaridade de membrana, que é a base do impulso nervoso, como para equilibrar as concentrações de sódio e potássio após a passagem do impulso nervoso. Quando eu falo em equilibrar as concentrações de sódio e potássio após a passagem do impulso nervoso, tradução, pegar aquele sódio que entrou e colocar para fora, pegar aquele potássio que saiu e colocar de volta para dentro. Então, depois que o impulso nervoso trabalha, a bomba trabalha para pegar o sódio que entrou e botar para fora, pegar o potássio que saiu e botar para dentro. Mas, falei um bocado de coisa, né? Repito, 3 coisas que eu tenho que saber, obrigatoriamente, para começar a falar em impulso nervoso. Tem mais sódio fora do que dentro, tem mais potássio dentro do que fora, e a membrana é polarizada. Na polarização de membrana, a gente vai ter mais sódio fora do que dentro, mais potássio dentro do que fora. E na polarização de membrana, ela é positiva por fora,
ela é negativa por dentro. A outra coisa fundamental sobre o impulso nervoso, isso aqui é o começo. O impulso nervoso, resumidamente, entra sódio e sai potássio. Então, se você sair daqui dessa aula sabendo disso, entra sódio e sai potássio, pronto, você resolve 90% das questões sobre impulso nervoso.